Olá, bom dia. Tudo bem, gente? Como vai? Meu nome é Marcos Floriano, eu sou executivo sênior aqui do Tivit Labs, responsável também pela equipe de engenharia de ferramentas, de TUS, da Tivit e ITSM também, tá bom? Quero dar as boas-vindas para vocês aqui ao evento de CyberSec, Missão Israel, sejam muito bem-vindos, pessoal que está aqui, mais o pessoal que está aí já assistindo a gente online, espero que seja um evento super aproveitoso, né, que vocês aproveitem o conteúdo, discutam, mandam perguntas aqui, entram com perguntas também, que vai ser bem bacana, tá? Ajuda o evento a gente a falar sobre cibersegurança, tá? Eu queria falar um pouquinho do Labs, coisa rápida, tá? O Labs ele tem uma proposta hoje dentro da Tivit de fazer um processo de descoberta de oportunidade, tá? O que seja isso? A ideia aqui é trazer equipes, né, das empresas e sentarem com a gente aqui num processo usando metodologia de inovação, e essa metodologia de inovação a gente criou uma metodologia nossa, apoiado em Design Thinking, em Design Sprint, em Canvas, em todo o processo de construção, mas com foco exclusivo em entender as dores e os problemas que as empresas têm no dia a dia de trabalho. Então, o objetivo nosso aqui é sentar com vocês numa mesa e pegar essa metodologia e explorar todas as possibilidades que tem aqui dentro, né? Uma das vantagens de fazer isso aqui dentro da Tivit, com a gente, o que é? O nível de conhecimento que a Tivit tem de profissionais com conhecimentos diversos, a gente consegue trazer qual especialista vocês precisam, seja IoT, seja de SAP, seja de cloud, de nuvem, seja de CyberSec, que a gente vai falar aqui bastante hoje. Então a gente consegue trazer um especialista para conversar com vocês na mesa, para poder ter ideias, novas soluções, oportunidades de novos negócios, redução de custo, melhoria de processo. Então é todo um processo, né, uma metodologia que a gente tem feito com os clientes têm gostado, e a vantagem disso, né, que eu acho que é um diferencial nosso aqui, que é sem custo nenhum, tá? Aí tem aqui, a gente está com a Vanessa Salles aqui, que é a minha coordenadora responsável aqui pelo Tivit Labs, que vocês podem chamar ela aqui depois para poder fazer um bate-papo, entender um pouquinho melhor como pode sentar na mesa, e a Juliana Ueda aqui também apoiando a gente também, tá? Então são duas pessoas do Labs, fica à vontade aqui. Então, no final, a gente ainda vai ter um network, né? Aí vocês podem procurar a gente para falar, e eu queria aqui já chamar para a gente iniciar o evento, sem muitas demoras, o Thiago Tanaka, nosso diretor de CyberSec aqui da Tivit. Thiago, seja bem-vindo aí ao evento, obrigado aí. E chamar também que a gente está com um remoto, o Daniel Scapa, da Ibitec, que é nosso parceiro em Israel, direto de Israel, que vai comandar o evento aqui com vocês, tá? Então, quero que vocês aproveitem, o pessoal aí que está vindo online também aproveitem, né, e um bom evento para vocês. Obrigado, Floriano. Bom, pessoal, bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos trocar o slide aqui. Bom, perfeito, galera. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou o Thiago Tanaka, responsável por toda a unidade de Cybersecurity dentro da Tivit. Bom, falando um pouquinho aqui da Tivit, pessoal, vou apresentar algumas das nossas empresas, né, para depois a gente focar aqui no tema de Cybersecurity. Bom, começando pelo lado superior aqui, a gente tem a Sensor IT, que é uma empresa especializada, né, na parte de ITSM, né, muito parecido, né, o mais conhecido é o ServiceNow, né, então é um software muito semelhante ao ServiceNow. Nós temos a Dev API, que também é uma empresa que faz os conectores de APIs, né, as chamadas, os plugs, toda essa inteligência. Temos uma empresa que chama Lambda.
A Lambda é uma empresa focada em desenvolvimento, né? Seja em desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, etc. Temos a Prively, também que tem um pedacinho ligado com Cyber. A Prively é um produto nosso de LGPD, né? Então, ela faz toda a parte, né, de data mapping, data discover, reconhecimento, consentimento, a parte de cookies, né, até para o site, para coletar, né, todas as informações. Temos a Stone Age, que também é um braço que a gente usa dentro da parte de cyber. A Stone Age é uma empresa focada na parte de antifraude. Então, para alguns clientes que atingem uma maturidade maior de cibersegurança, que a gente começa a olhar a parte de fraude para o negócio, a gente também tem um produto especializado para fraude, tá, pessoal? Seguindo aqui, a gente tem a nossa linha de cloud, né? Então, a gente é um dos maiores parceiros, né, de AWS, de Oracle, de Azure. Temos a parte de tech, que tech é basicamente onde a Tiviti nasceu, né? Toda a parte de data center, infraestrutura, colocation e etc. A XMS é uma empresa especializada em Azure, então é uma empresa chilena que a gente adquiriu faz cerca de mais ou menos um ano, que tem uma grande especialidade no desenvolvimento de Microsoft, tá, pessoal? Seja Microsoft para segurança ou para infraestrutura. É uma empresa que tem esse nicho, esse foco de somente trabalhar com produtos da Microsoft. A TDX também é uma conexão que faz com a Lambda também, que é uma das empresas nossas também de desenvolvimento de software e produtos. Temos a T-Banks, que também é uma outra empresa que a gente tem aqui dentro, que ela também desenvolve toda a parte bancária, né? Que daí faz todas as conexões e comunicações de transações. E a parte da CyberSec, que eu vou apresentar agora um pouquinho para vocês, o nosso portfólio, nossos produtos. Basicamente, o nosso time aqui de Cyber, ele está baseado em todos esses países. Nós temos um time global, que hoje, basicamente, a gente tem quase 150 pessoas focadas em cibersegurança, em diversas disciplinas. Então, a gente tem um pedaço do time no Brasil, um pedaço no Chile, um pedaço na Colômbia. Estamos iniciando também agora uma operação com alguns funcionários também no Paraguai. Então, a gente tem um time bem diversificado que fica espalhado aqui na América Latina, tá, pessoal? Hoje a gente já possui 2 SOCs, né? 2 centros de operações de segurança, que um fica baseado na Colômbia e outro fica baseado no Brasil, inteiramente em alta disponibilidade. Aqui passar um pouquinho, só para dar um overview, pessoal, um pouco aqui dos nossos serviços, né? E até onde a gente tem o alcance aqui que a gente pode apoiá-los, né, na construção, desde um roadmap inicial, né, desde entender a maturidade da empresa, seja ela em pessoas, né, produtos e processos, e até empresas que já têm um grau de maturidade maior para a gente oferecer serviços mais avançados de cybersecurity. Então, começando aqui pela parte de Threat e Vulnerability Management, aqui a gente tem uma squad, né, um time dedicado que trata só vulnerabilidades. Então, essa equipe, além de executar as ferramentas, a gente também faz toda a qualidade, a tratativa, entender as vulnerabilidades, o que traz um risco e impacto para o negócio de vocês, né? E também já levar uma tradução para o time de correção, né? A gente não envia somente a vulnerabilidade e passa, olha, você tem que aplicar esses patches ou você tem que hardenizar, né, com esse formato. A ideia desse time, ele também passa de uma visão mais instrutiva, né, para a equipe de infraestrutura, desenvolvimento, banco de dados, qual que é o caminho que ela tem que corrigir, né? Como que seria o mais fácil e o que pode gerar um impacto de segurança para determinada correção. Então, quando a gente fala aqui de vulnerabilidade, a gente fala de vulnerabilidades em infraestrutura, vulnerabilidades baseado em aplicações, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais ali do Red Team, que também são vulnerabilidades baseadas em código. Dentro de vulnerabilidades, também olhando nuvem, né? Então, as próprias ferramentas, né, de CSPM de nuvem, que também trazem essa visão de vulnerabilidade e postura.
Então, é um time dedicado que ele só olha vulnerabilidades, tratativas de vulnerabilidades e passa o caminho com a recomendação. Seja essa recomendação um script já automatizado para uma correção de hardening, um exemplo, ou seja uma aplicação de patch para entender um pouco mais, né, do risco e impacto que pode ter para o negócio, até para a aplicação ou para o banco de dados. Quando a gente fala aqui de desenvolvimento seguro, aqui a gente também fala um pouquinho da parte de vulnerabilidade, mas aí já é a vulnerabilidade baseada dentro do código. Então aqui a gente tem soluções, né, e equipe para tratar desde o início, né, do DevOps, para a gente entender se já existe um DevOps, uma esteira de desenvolvimento, como que as equipes de vocês hoje desenvolvem, né, dentro da própria empresa, se já existe um exemplo, um GitHub, um SonarQube, como que é o código que vocês estão desenvolvendo hoje e como que a gente atribui segurança dentro do código. Seja ele dentro de uma esteira para ser automático, né, de uma forma transparente, ou seja a gente pegando o código ou as aplicações e emulando e testando e também passando a receita de bolo, né, para as equipes de desenvolvimento tratar as correções. Dentro do desenvolvimento seguro, também tem a parte que a ferramenta não enxerga, que é o como você desenvolve, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente desenvolver um site que eu erro uma senha e eu já falo que o usuário não existe ou a senha está errada, eu já tenho uma informação, né, que o usuário existe, né, pessoal? Então tem coisas aqui que ferramentas ela não vai instruir o desenvolvedor. Tem coisas mesmo que são a cartilha de desenvolvimento seguro. Então tem muitas empresas que a gente apoia na criação dessa cartilha de desenvolvimento, seja ela para passar para o time interno, como são as melhores práticas de desenvolvimento, ou até quando vocês vão comprar algum software, vocês poderem exigir como esse software tem que chegar para vocês, né? Qual que é a qualidade esperada de vocês baseado em segurança desse código que vocês estão comprando. Quando a gente vem aqui para a parte de identidade e acesso, a gente vai desde a parte, acho que mais aqui todo mundo já conhece, desde a parte de PAN, né? Que é você guardar as senhas dentro de um cofre, né, para a pessoa logar dentro de um servidor, dentro de um firewall, dentro de um dispositivo de rede, sem saber a credencial que está, né, sendo utilizada. Dentro disso, essas ferramentas, ela também já traz a visibilidade e todo o rastreio de auditoria do que a pessoa está fazendo ou modificando. E aí a gente vai avançando para outros tipos de projeto. Desde do cofre mais simples, que é você guardar as senhas pessoais, olhar a senha dentro do cofre, copiar e jogar dentro de uma ferramenta, um exemplo para você administrar, logar e etc., até ter uma solução de PAN, e aí a gente vai avançando a maturidade, né? Depois de um tempo que as empresas vão atingindo essa maturidade de guardar as senhas dentro de um cofre, ter um duplo fator de autenticação, seja para uma VPN, seja para os servidores mais críticos, nós vamos avançando algumas camadas e também pegar os usuários de serviço, né, que normalmente, né, algumas companhias, quando faz algum desenvolvimento, às vezes a própria aplicação fica chumbado ali, né, o usuário e senha, né, para fazer ou as chamadas ou até a comunicação com o banco de dados. E aqui a gente já faz até um link aqui, pessoal, com um pouco com o nosso time aqui de Red Team Services, né? Dentro dessa parte de identidade, a gente consome também um serviço que a gente chama de serviço ofensivo, que a gente entende também qual que é a arquitetura que está sendo desenhada em identidade, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que a gente tem uma aplicação e essa aplicação, consequentemente, vai consumir alguns acessos de um banco de dados, né? Como que essa aplicação tem que se comunicar com o banco de dados? Qual que seria a arquitetura recomendável para esse tipo de aplicação funcionar? É você ter uma API? É você ter um web service? Como que você faz essas chamadas de uma forma segura, né? E como você recebe? O ideal é você ter uma API interna que joga numa stage, essa stage retém por um tempo e a API externa coleta essa informação para a gente ter a segurança que uma aplicação não consome um banco de dados direto, né? Então, são algumas recomendações que a gente faz nesse desenho
para quando o pessoal de identidade entrar, a gente saber o momento certo de como esse usuário de serviço, quando ele tem que consultar alguma informação, esse usuário de serviço não está mais chumbado em nenhum lugar. Ele está dentro do cofre. E quem vai fazer essas chamadas e fazer essas autenticações é o próprio cofre de senhas. E depois de um tempo que as empresas vão adquirindo uma maturidade maior, aí a gente começa a falar de IAM, de CIAM, né? Que é você fazer toda a gestão mesmo da identidade. É desde o ponto de, um exemplo, eu, Tanaka, estou entrando aqui na Tivit, tenho acesso, sei lá, ao Salesforce, ao CRM, ao banco de dados, e eu chegar num nível que o Tanaka está sendo desligado da Tivit e com um único botão vou revogar todos os acessos que o Tanaka tem dentro da companhia. Então a gente pode chegar até nesse nível de maturidade, com ferramentas, com pessoas e processos. Normalmente, para esse tipo de identidade, né, essa jornada que a gente fala aqui dentro, a gente sempre começa com assessments, com recomendações, né, para levantar o como é hoje, para depois a gente conseguir endereçar o futuro, né? Seja ele mudando um processo ou tendo alguma ferramenta para fazer todo esse ecossistema de comunicação. Quando a gente fala aqui do Cyberlabs, é um time dedicado aqui de cibersegurança, que ele fica olhando todas as nuvens de inteligência, seja de Threat Intelligence, né? Desde uma Deep Web, uma Dark Web, fóruns e etc. Então esse time ele olha, né, baseado com scripts e apoio de ferramentas, obviamente, né, desde o ponto até da famosa criação até de avatares, né, que a gente também pode se passar, né, por hackers, por essas pessoas da comunidade, até para entender o que está acontecendo, quem está falando com quem, será que alguém está tentando vender algum dado, né, na própria Dark Web, um exemplo. Então, além de ter ferramentas e scripts que fazem esse mapeamento, desde o ponto de vista se criar um domínio parecido do de vocês, um exemplo, para esse domínio ser iniciado, né, até algum tipo de ataque se passando por vocês, e até chegar no nível de fazer um monitoramento também em redes sociais, né, como um Facebook, um Twitter, um Instagram, e também entender o que está acontecendo de notícias da organização de vocês dentro dessas plataformas. Se não tem ninguém fazendo alguma propaganda de vocês, denegrindo alguma imagem, né, vendendo dados, informações, etc., pessoal. Então é um time de P&D, né, que faz toda essa pesquisa e desenvolvimento e também trata todos os novos malwares, tentativas de ataque, etc. Então esse time ele faz todo esse estudo, esse embasamento, né, para a gente entender aí os novos ataques, as coisas que estão acontecendo. Quando a gente fala ali do nosso MSS, né? Então o nosso MSS é o mais focado em ferramental, né? Então a gente tem um time focado com disciplinas em ferramentas, que aqui a gente está falando um pouquinho de ferramentas como um Cloudflare, como uma Hardware, a própria Fortinet, que é um parceiro nosso, também tem soluções de Web Application Firewall, que a gente está falando também de firewalls, Fortinet, Checkpoint, que a gente tem uma parceria muito grande com essas empresas. Soluções de ZTNA e SASE, como Netscope, Zscaler, a própria Fortinet também são os nossos parceiros. Soluções aqui de próprio desenvolvimento seguro que eu comentei, a gente trabalha com soluções da Fortify, Veracode, então a gente também trabalha com as melhores soluções de desenvolvimento seguro. E aí a gente tem esse time que essa disciplina ela é focada somente em ferramental, tá, pessoal? E a gente trabalha com os maiores players aqui, né, global, né? CrowdStrike, a gente é um dos maiores players, SentinelOne, própria suíte inteira da Microsoft de segurança, a gente também tem uma capacitação muito grande. Quando a gente fala aqui do nosso time de GRC, galera, aí é um time mais focado mesmo em governança, risco e compliance. Então é o time que vai poder apoiá-los desde uma política de segurança, um processo de segurança, um assessment, seja baseado numa LGPD, numa ISO, num framework de segurança, dá uma visão de risco, né? Também é uma squad nossa que trabalha bem nessas frentes, né? Desde fazer um apoio de um PCI, um apoio de um Bacen, então a gente tem um time aqui bem especializado também para atender essa frente. Quando a gente fala aqui do MDR, né, aqui é o nosso famoso SOC, que ele está, né, tanto na Colômbia quanto aqui no Brasil.
Hoje a gente trabalha com ferramentas de CIEM, desde o Sentinel da Microsoft, Splunk, QRadar da IBM. Então a gente tem o Rapid7 também é um dos CIEMs que a gente trabalha. E a gente também tem um time altamente aqui especializado, né, para fazer todo o entendimento do incidente, os famosos, né, casos de uso dentro do CIEM. A gente sempre trabalha num formato que todo caso de uso tem uma instrução operacional para a gente saber qual que é o passo a passo da resposta a incidente. E desde uma contratação, né, de um CIEM com um SOC básico, a gente também tem funcionalidades mais avançadas, né? Então fica a gosto do cliente também de querer contratar uma equipe de C-Search para fazer todos os entendimentos dos eventos, para entender os eventos que o CIEM está gerando. Então é uma equipe também altamente especializada para fazer o famoso, né, o hunting dentro das ferramentas, né, e a gente entender ali o que possa estar acontecendo. Para clientes que vão atingindo mais maturidade, a gente tem soluções de XDR também, que é integrada com o próprio SOC, soluções de SOAR para fazer a resposta a incidente automática. Então, de acordo, né, com o nível e maturidade de cada cliente, a gente vai enquadrando essas soluções para a gente ir evoluindo a maturidade de SOC aos poucos, né? Quando a gente fala do nosso Red Team Service, aqui é um time especializado que faz todas as partes, né, de pentests, né, seja pentests baseado numa aplicação, numa API, numa infraestrutura. Esse time de pentester ajuda muito o time do SOC a entender os eventos, a como se defender. Tem muitos clientes que às vezes acabam contratando com a gente, além do SOC, o time de Red Team Service, para fazer a validação dos casos de uso, se realmente, né, as regras que a gente está criando, elas estão funcionando, se está sendo eficaz, se o hacker está conseguindo entrar por algum outro lado que a gente não está enxergando. Então é um time que basicamente ajuda essa estrutura inteira, né? Ela ajuda tanto a parte de desenvolvimento seguro, identidade, MSS, porque é um time que está voltado ali o tempo inteiro tentando encontrar vulnerabilidades. Então é muito comum pegar o nosso time de SOC e falar assim, poxa, olha, o AF não está bem tunado, né? A ferramenta de IPS não está bem tunada, o seu EDR também está faltando algumas configurações ou visualizações, porque eu estou conseguindo abrir um shell, fazer uma exploração e etc. E esse time acaba sendo responsável por passar toda essa inteligência para esse ecossistema. E para fechar aqui, pessoal, até para a gente passar aqui, né, para o Daniel que está aguardando aqui, para a gente já começar a apresentação aqui dos parceiros que a gente trouxe para vocês, trazer aqui para vocês também um recado que para apoiar todo esse ecossistema que a gente tem aqui, a gente tem um time de desenvolvimento, onde a gente criou uma plataforma que chama Security Center. A ideia dessa plataforma é trazer uma visualização e uma identidade para vocês, seja tanto operacional quanto executiva, do que está acontecendo com todas as ferramentas de segurança que vocês possuem. Então essa ferramenta ela se conecta, né, via API em todo esse ferramental e inteligência de segurança que a gente apresentou, para trazer um dashboard mais simplificado para vocês. E por fim aqui, para encerrar, pessoal, acho que o grande legal aqui da Tivit, que a gente pode, né, passar esse sentimento, esse recado para vocês, não é que o nosso time aqui de segurança, a gente é a melhor empresa de cibersegurança global, né? A gente, obviamente, como todas as empresas, tem as suas fortalezas, seus defeitos, o que a gente também busca melhorar no dia a dia. Mas o que eu vejo aqui que a gente fica muito confortável no nosso dia a dia é a questão da resposta a incidente, tá, pessoal? Pelo menos assim, as últimas aí 10 empresas que sofreu um ataque cibernético, né, seja de ransomware ou parada total da companhia, nós pelo menos apoiamos 5 ou 4 dessas últimas 10 empresas. Então a gente tem um know-how muito grande. E o mais importante aqui das disciplinas de segurança, galera, é que não é só o olhar de cybersecurity e a inteligência em ferramentas, processos e pessoas. No momento que a gente vai fazer uma resposta a incidente, pode ser que a gente precise de um especialista de cloud,
um especialista de SAP, um especialista de Oracle, um especialista de Linux, que nem sempre o profissional de cibersegurança ele vai ser o especialista no sistema operacional, na aplicação, no desenvolvimento. E quando a gente olha a Tiviti como um todo, né, quando a gente busca toda essa sinergia aqui dentro, o processo nosso de resposta a incidente ele acaba sendo muito eficaz, não por causa só do nosso entendimento de cibersegurança, e sim essa fortaleza que a gente tem de poder consumir esses 5.000 funcionários de tecnologia que a gente tem dentro da companhia. Então isso também acaba nos dando, né, alguns passos à frente de algumas outras empresas de cibersegurança que são focadas nesse nicho de cibersegurança, mas às vezes não tem todo esse papel por trás, né, desse entendimento desses especialistas das plataformas. Então, sempre que vocês tiverem um serviço nosso de SOC, um serviço nosso de resposta a incidente, já está englobado dentro desse serviço que se num período ou num momento de resposta a incidente, a gente precisar de qualquer especialista de plataforma, de SO e etc., nós temos dentro de casa para puxar esse especialista junto com o profissional de segurança para poder fazer toda a tratativa, tá, galera? Bom, gente, espero que vocês, né, tenham conseguido aqui absorver um pouquinho aqui do entendimento. Vou passar aqui a voz para o Daniel, que está remoto, né, está em Israel. Daniel, consegue nos ouvir? Ouço bem, Tanaka, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Tudo ótimo. Prazer estar aqui nesse evento aqui com vocês, que a gente já veio desenhando aí já há bastante tempo. Bom dia a todos, o pessoal aí na Tiv Labs, o pessoal online. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bem, contar um pouquinho da IBI. A IBI bem, vocês estão ouvindo aqui meu forte sotaque carioca, mas eu já vivo aqui em Israel há quase 30 anos. E nos últimos 10 anos eu fundei a IBI junto com o Shaul, meu sócio, exatamente com o intuito de aproximar esse rico ecossistema inovador de Israel do mundo corporativo brasileiro. A gente vem batendo papo com a Tiviti já há bastante tempo e imaginando, ok, o que dentro da Brasil pode fazer sentido para a Tiviti, para os seus clientes. Vocês ouviram agora o Tanaka falando do foco que a Tiviti está colocando no assunto de cibersegurança. Israel é uma fortaleza no assunto, então a gente decidimos conjuntamente iniciar essa parceria focando nesse assunto e dando esse start nesse evento maravilhoso que a Tiviti está aqui organizando. Então, hoje, nós vamos apresentar três empresas muito interessantes no assunto, começando com a Cérebro, que é uma plataforma de SOC bastante automática, bastante interessante. Temos aqui o Esteban, que vai apresentar a Cérebro para a gente. Vamos seguir com a Autório, que é uma plataforma voltada para cyber no mundo industrial, no mundo de OT. Temos aqui o Pasquale, que vai contar um pouquinho dessa história. E vamos terminar com a Cycognito, uma empresa voltada para gestão de risco, gestão de vulnerabilidade, threat intelligence, e que vai concluir esse dia aqui. Então, pessoal, não quero mais tomar o tempo, quero que vocês ouçam o máximo das empresas, que vocês vieram aqui para isso. Então, curtem bastante esse dia, transmito daqui de Israel uma ponta de inveja, porque eu gosto muito de estar aí na Tiv Labs, estando aí, batendo papo com o Tanaka, com o Floriano, com toda a equipe da Tiviti. Então, daqui a um mês eu vou estar aí, estão todos convidados para mais um café que a gente pode tomar aí na Tiviti. E passo aqui a palavra para o Guilherme, que vai ser o nosso mestre de cerimônias, que vai aqui convidar as startups. Novamente, curtem bastante esse dia, que o dia é todo para vocês. Tenham um ótimo dia. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Sintra, eu sou gerente de produtos e parceria aqui na Tiviti. Então, como o Daniel falou e o Tanaka já comentou, a gente vai apresentar alguns parceiros que a gente tem trabalhado, e a primeira que a gente vai apresentar, eu vou convidar o Esteban Kilstein, acho que é assim, é o gerente de vendas da Cérebro.
É a primeira plataforma desse tipo para gestão de SOC. É bem bacana. Esteban Kirsten, estou aqui no Tel Aviv. Muito obrigado pela Activity e para o equipo de IBI pela invitação. Eu vou compartilhar com você de nosso encontro, de nossa empresa, a Cerebro, a companhia israelense que tem mais de 10 anos no mercado, que começou trabalhando como consultoria de segurança cibernética de ataque. Mas, para entrar direito a nosso produto, gostaria de compartilhar. As empresas investem muito dinheiro em várias soluções da segurança. Os sistemas de segurança são muito caros, mas com muito ruído. Tem um excesso de informação muito grande. Então, os analistas têm falta de tempo para realizar análises e investigações profundas. E muitas vezes estão faltos de recursos e experiências para agir ante uma ameaça potencial. Qual é a proposta do Cerebro? A proposta do Cerebro é fornecer ao usuário de uma plataforma que vai atirar para ele visibilidade de todo o seu ambiente, é um nível de segurança fornecido por um painel interativo. Muito importante que você saiba que é um painel interativo. Por quê? Porque o usuário já tem muita informação. Ele agora precisa fazer algo com essa informação para continuar e melhorar seu sistema. Então, ele vai saber dentro do seu painel o que está acontecendo e o que deveria ser feito. Como que funciona isso? Tem 3 capas muito importantes. A primeira delas é nosso cérebro. O cérebro é uma combinação de machine learning com CIEM, com software, com mais de 2.000 regras customizadas para fazer correlações. Também vai ter um SOC 24/7 operativo, SOC de nível 2, com monitoramento estratégico de aqui de Israel, com mais de 120 analistas. E nossa plataforma é agnóstica de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia é a tecnologia do cliente. E ele tem que poder eleger pagar, que gosta dele, que conhece como funciona, para ter a liberdade de elegir a tecnologia que ele tem, a tecnologia, com nossa tecnologia, com nosso time da SOC, para ter tudo dentro da plataforma que vai fornecer para ele, que está acontecendo que deveria ser. Agora eu vou compartilhar com vocês o que acontece dentro de nosso SOC. Nossas equipes SOC, a gente tem um SOC de nível 2, com uma equipe de monitoramento estratégico 24 horas, 7 dias da semana, com equipe de resposta a incidentes e investigação forense digital, IFIA. Tem equipes de inteligência de ameaças e caça de ameaças. O trabalho deles é procurar as ameaças a nível global e quando eles descobrem, através de OSINT, Open Source Intelligence, através de Deep Web e Dark Web, junto com muitos fóruns e organizações mundiais, quando eles encontram um caso crítico, tira para a equipe de inteligência, ele vai transformar a informação em uma ação concreta. Ele vai trabalhar com os IOCs, indicador de compromisso, positiva e negativa, com diferentes novas regras e casos de uso. E o último ponto, uma equipe de inovação laboratorial. O trabalho deles é fazer um encontro tecnológico do cliente conosco. Eles vão trabalhar com as API, vão trabalhar com os ISM, vão trabalhar com novas regras e casos de uso, de acordo às diferentes tecnologias do cliente. O que inclui nossa plataforma, tudo o que eu falei é só o pacote. A gente vai ter aqui o monitoramento estratégico às 24 horas, a equipe de DFIA, a inteligência e ameaças integrada, a caça proativa das ameaças, o uso da plataforma, todos os usuários que o cliente quiser, todo o tempo que ele quiser, quando ele quiser, de onde ele quiser, vai ter a licença sendo gerenciada. É muito importante isso, porque a gente tem mais de 2.000 regras. Mas pode acontecer que o cliente não precisa dessas regras. Então, ele vai poder elegir dentro de nossas regras quais regras são importantes para ele. Dentro das listas de integrações que a Cerebro já tem, o cliente vai poder integrar todas as fontes de registro que ele quiser, sem ninguém custear extra. Então, quanto mais fontes de registro a gente tem, é muito mais fácil para a gente fazer as correlações e descobrir as possibilidades de ataque. E o último ponto, ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10 horas, de acordo à estrutura do cliente, de incident response free por mês dentro do pacote. Mas a ideia é não chegar ao incident response. A ideia é que todo o processo proativo seja preventivo até chegar a um tipo de ataque. Se depois tiver algum tipo de ataque, ele vai ter incident response incluído dentro do pacote. Mas como funciona isso? Faz porque a gente tem um analista regular e tem a Cerebro. Mas porque o analista recebe um alerta do correio e ele diz falso. Agora recebe uma segunda alerta e ele diz é falso. Agora recebe uma terça alerta e ele diz
eu estou seguro que é falso, mas eu não posso confirmar que é falso. Então, tenho que, para isso, fazer muitas investigações. Ele está preso ali. Ele tem que descobrir se é falso ou não, e se ele diz que é falso e não é falso, é verdadeiro, tem um problema muito grande. Então, ele tem que fazer investigações, que é isso, buscar os atributos da situação. IP, fonte, usuário, e-mail, GPS, de que lugar do mundo ele vem. E todo isso é muito, muito tempo de trabalho. Ele tem que dedicar horas, dias, ao melhor semanas, para investigar. E a paradoxa do caso é que quando ele está investigando, ele continua recebendo multas e multas alertas. Então ele fica preso ali. Desse lado, você tem a Cerebro. A Cerebro é um cérebro de inteligência artificial. Ele vai conhecer o comportamento do usuário. Ele vai compreender que rotina ele tem, que tipo de informação ele intercambia. Ele vai conhecer que dias de semana trabalha. Por exemplo, trabalha de segunda a sexta, de 8 da manhã a 8 da noite. E tem um escritório em São Paulo, um escritório em Curitiba, um escritório em Paraná, um escritório em Porto Alegre. Intercambia diferente informação. Então, quando a Cerebro descobre uma anomalia, Cerebro, que tem mais de 10 anos no mercado, que tem mais de 500 clientes no mundo, depois de 10.000 vezes que ele diz falso, a 10.001, ele já sabe que é falso. A 10.002, ele já sabe que é falso. Mas vai supor que recebe uma anomalia distinta. Agora, Cerebro, de maneira proativa, automática e no tempo real, vai fazer 7, 8, 9, 10 investigações, as mesmas que tem que fazer analista, mas Cerebro vai fazer de maneira automática no tempo real. Então, ele vai descobrir todos os atributos, toda a necessidade de fazer as correlações para descobrir se é falso ou é positivo. E se ele diz que é positivo, vai a mudar para a equipe de analistas que ele vai treinar o cérebro a machine learning para dizer você está certo ou você está errado. Então, dessa maneira, passa de cérebro de inteligência artificial a nossa equipe só. E, eventualmente, se tem um ataque, ele vai ter uma equipe de incident response involucrada. Então, agora vou compartilhar com vocês o produto. Quando o usuário chega à plataforma, descobre todo o que está acontecendo no tempo real. Da linha para arriba, ele vai ter toda a informação operativa. Agora, o que está acontecendo? Então, ele vai ter o potencial de ameaças que ele tem, as ameaças certas que ele tem, as investigações ativas que o SOC de Cerebro está desenvolvendo, quantas delas tem de falhar, precisa de um incident response. E aqui vai ter o detalhe de cada uma delas. Se é um incidente, se é um tráfego de rede, se é um arquivo sospechoso, um correio sospechoso, a atividade do usuário. E vai ter aqui o nível de severidade, a quantidade de severidade de cada uma delas. Crítica, alta, mediana, baixa. Também vai ter o monitoramento dos sistemas de registro que estão enviando informação para nosso CIE. Então, por exemplo, neste caso, ele tem 11 sistemas, dos quais tem 9 conectados, mas tem um pendente e tem um nicho. Então, dessa maneira, ele vai saber o que está acontecendo. Então, pode chegar aqui e descobrir qual deles tem um problema, se tem um nicho, se está pendente, se está conectado. Também aqui ele vai ter as alertas de nossa equipe de caça de ameaças. Então, quando nossa equipe de caça de ameaças descobre um ataque, por exemplo, Microsoft VMware, por exemplo, Cisco, por exemplo, Oracle, por exemplo, outro Microsoft, Fortinet, por exemplo, cada uma deles, vai saber o que está acontecendo, a que tipo de produto está afetando e o que tem que fazer com isso para fazer a mitigação. E aqui vai ter o centro de comunicação com o nosso SOC. Ele vai ter aqui as clarificações, as notas que ainda não leu e as mitigations. Quando a gente fala de clarificações, são ações que o cliente tem que fazer do seu lado para que o nosso SOC possa continuar com a investigação. Quando a gente fala de mitigações, é tudo ao contrário. São ações que o cliente tem que tomar de seu lado para que o SOC não continue com a investigação. Por que isso? Mas vai supor que a gente tem um domínio sospechoso, então a gente dedica recursos, tempo, trabalho, analistas, mas eles descobrem que não é nada. Se a gente não faz algo com isso, amanhã eu vou ter novamente a mesma alerta. Mas não faz sentido, porque ontem eu descobri que não era nada. Então a gente precisa desbloquear essa IP, bloquear esse usuário, bloquear esse domínio. Então, dessa maneira, você tem tudo que inclui a parte operativa. E da linha para baixo, a gente vai ter informação estratégica para a toma de decisões. Por exemplo, o que aconteceu nas últimas 24 horas, 7 dias, 30 dias, 90. Ele vai ter aqui o total das investigações, a nível de severidade, o estado de cada uma delas. Vai ter aqui o top dos atributos que tem para cada uma das investigações. Este é um ponto muito, muito importante.
Porque eu falei ao princípio, analista tem que trabalhar muito para conseguir os atributos, a Cerebro faz tudo isso sozinho e você vai ter aqui todos os atributos. As IPs da Alemanha, por exemplo, dos Estados Unidos, da China, o correio que enviou ou de destino as IPs, os usuários, e vai poder exportar direito a toda a informação que tem ali. Um último ponto dessa parte da plataforma é que o usuário vai saber um porcentagem de sua estrutura de acordo ao Mitre. Ele vai dizer aqui, por exemplo, o Mitre diz que o Credential Access está em 33,33%. E vai dizer para ele, dentro de Credential Access, que o adversário está tentando roubar conta, nome e usuários. Então, se a gente melhora isso, a gente vai poder diminuir o risco que está tendo agora. Então, dessa maneira, ele vai poder diminuir de maneira inteligente o que está acontecendo, que tem que melhorar todo o tempo. Agora, eu vou compartilhar com vocês o mundo das investigações. Todas as investigações que a gente tem aqui, o usuário vai ter de ponta a ponta toda a informação junta na mesa. Por exemplo, ele vai ter aqui nível de acessibilidade, o estado de cada uma delas, o tipo de cada uma delas, quando a última atualização, se precisa de clarificações ou mitigações. Por exemplo, a estrutura das investigações é sempre a mesma. Por exemplo, o que aconteceu, a gente recebeu um pedido do cliente de investigar uma alerta del FTP, o arquivo foi executado por el usuário, se lo mongava, ele dejou a IP meia 4529, aparentemente ele tem PowerShell, e aqui tem o detalhe de cada uma das coisas, pode compartilhar com o seu time, e aqui ele vai ter os atributos. Cada um dos atributos de cada uma das investigações. Por exemplo, o IP interno, uma IP da Holanda, uma IP dos Estados Unidos, o usuário, o hash, os hallazgos maliciosos que tem aqui. Se tem correlações, muito importante, neste caso não tem, mas agora vou demonstrar, e se tem os análises dos indicadores. Por quê? Porque cada um desses atributos precisa de ter um análise. Então, ele vai ter aqui detalhe de cada uma delas para cada um dos atributos, cada um dos analyzers e os resultados de cada uma deles. Então, vai poder descargar e ele vai ter toda a informação que precisar ter. Por exemplo, se ele precisar se comunicar com o SOC, vai poder chegar aqui, falar com o SOC, que ele precisar, etc, etc. Então, toda a informação que ele precisar vai ter aqui direto. Agora vou compartilhar com vocês um exemplo de correlação. Por que é tanto importante isso? Que é parte da magia da Cerebro. É parte de saber que a gente não tem muitas alertas, sino que muitas delas combinadas pode ser um ataque muito grave para o usuário. Então, ele vai ter aqui, por exemplo, uma situação muito severa que o FortiGate do cliente diz que encontrou um usuário inapropriado fora do horário. Então, a estrutura que tem aqui, e ele encontrou que tem uma correlação com a investigação 162. Então, ele vai chegar à investigação 162 e vai encontrar ali o que aconteceu. Então, ele vai saber qual a investigação, que tem uma correlação aqui, que tem uma correlação lá, outro produto. Então, ele chega aqui e tem mais correlações, por exemplo, correlação com a 103, correlação com a 156, correlação com a 160. Então, ele vai ter aqui todo dentro de seu escritório, cada uma das investigações que foram acontecendo, e ele vai ter tudo ali. Então, dessa maneira, ele vai conhecer toda a sua estrutura de ponta a ponta, mas importante que saiba que todo isso fez o Cerebro, de maneira automática, de maneira proativa. Então, vai ter as diferentes investigações, vai ter aqui, por exemplo, se ele quiser fazer as integrações com cada um dos seus produtos novos, vai supor que ele comprou Sophos, por exemplo, comprou um antivírus Kaspersky, ou tem Maruba, ou tem Defender, ou tem mesmo Salesforce para sua equipe, Checkpoint, tudo o que ele precisar, pode vir aqui e fazer a integração. Muito importante que saiba que você precisa de ter as guias de acordo ao seu fabricante. E um último ponto muito importante, e deixar espaço para perguntas e dúvidas, que o usuário, de maneira proativa, pode iniciar suas próprias investigações de seu lado. Então, por exemplo, eu recebi um arquivo sospechoso, um correio sospechoso, minhas credenciais foram roubadas, ou outro, por exemplo, uma IP ruim,
132, 168, 11. Entonces él va a enviar y aquí de esa manera él va a fechar o círculo. ¿Por qué? Aquí tem 21 investigações, agora que ele cadastrou uma nova investigação vai ter 22. E dessa maneira ele fechou o círculo. Mas eu gostaria de deixar a você um conceito. O cérebro com machine learning faz tudo sozinho. Mas tem atrás uma equipe com muita experiência israelense aqui no Tel Aviv. Mas a ideia global é que o cliente vai receber segurança às 24 horas, 365 dias de ano. E abro espaço para perguntas. Está me ouvindo, Esteban? Tá bom. Pessoal, alguém tem uma pergunta? Eu vi uma demonstração desse produto, ele é muito diferente do que um CIEM que a gente está acostumado. Ele traz muitas fontes de vários lugares. Então, ele pega análise de vulnerabilidade, ele pega o CIEM e correlaciona tudo em uma única plataforma. É por isso que ele é bem diferente do que a gente está acostumado. Então, é bem bacana. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, e eu acho muito bacana, Esteban, das fontes. Eu acabei de comentar que a gente está falando de todas as fontes, e quando a gente fala de todas as fontes, são todas mesmo, né? A maioria das fontes que tem no mercado podem se conectar a Selenium. Hoje a gente tem umas 800 integrações globais que podem se conectar a Selenium. Mas pode acontecer que tem uma tecnologia que ainda não se conecta, a gente pode, junto com o cliente, fazer o desenvolvimento de IP ou DSM que ele precisar para se conectar com nossa plataforma. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Eu quero convidar vocês depois a gente fazer uma demonstração para vocês, mais focado no produto, totalmente nessa ponto. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou agradecer ao Esteban e vou dar continuidade. Ok, pessoal. Esteban, muito obrigado. Eu agradeço. E a gente vai se falando. Pessoal, agora vou convidar a fazer uma apresentação o Pasquale Motozzi, da Otorio. É uma solução de OT para segurança, tem várias soluções, eles vão apresentar aqui para a gente hoje. Pasquale, você está aí? Are you there? Perfect. So what we're going to do is give a high-level overview of... O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma visão geral. Okay, great. So my name is Pasquale Matozzi. I am a regional Meu nome é sales Pasquale Matozzi, eu sou Otorio. vendedor, enfim, trabalho para a Otorio. E And today we're going to be talking about how we can help you protect everything a you gente vai operate falar como é que a with our gente pode proactive risk management solution. ter uma gestão de risco proativa e funcional. So Otorio is an A industrial Otorio OT cyber risk management platform. é uma plataforma de gestão de risco Empowers operational security practitioners que funciona de uma forma que dê poder, ele faz com que funcione essa questão da segurança física cibernética prescritiva. And the platform includes unique modules that enable you and your team to take A plataforma ela inclui modelos que vão te ajudar o seu time. Essas são as três operações da Otorio, as três ofertas que nós temos. E what we're offering here is, again, o que nós estamos proactive and oferecendo continuous aqui é cyber uma solução cibernética de gestão de risco contínua para melhoria da tecnologia operacional. And the reason why we are offering this is because we see A razão obviously pela a qual nós huge estamos need in the oferecendo market. é que nós vemos a necessidade enorme que o mercado tem, Environments are growing rapidly in recent years. porque os The ambientes tecnológicos estão crescendo muito. E, obviamente, é que esse ambiente precisa de uma tecnologia operacional bastante segura. Algumas das coisas que nós estamos ajudando os times operacionais é para que se alivie os processos manuais, porque muitas vezes tem uma mínima visibilidade e nós queremos que isso aconteça, porque os controles funcionem, melhor dizendo.
they need to comply with ever-changing E regulations and precisam policies. estar em conformidade com todas as regulações e políticas. Complex multi-vendor, multi-generation, and unsecure that are, they have complex multi-vendor, têm- multi-generation, and unsecured Eles são licenses, multigeracionais e multi-fornecedores. and multiple stakeholders who need to collaborate but E lack muitos context, stakeholders são múltiplos, eles precisam colaborar, and channels of tem communication. que, obviamente, também compartilhar a terminologia. And so Otorio's RAM Squared helps O provide context and solutions. Autório fornece soluções e ambientes para essa tecnologia operacional de forma segura. And the 6 aspects or 6 benefits of the platform. Os 6 aspectos da plataforma, Domain data sources with full coverage for OT, IT, and IoT assets. eles têm toda a cobertura para TO, TI e todos os It bens, orchestrates os and ativos, all those data sources for an impact-driven todas as fontes de dados, elas terão proteção de dados. The platform is prescriptive for each risk. It provides A plataforma ela é prescrita para todas as prevenções de riscos com os ativos viáveis, including alternatives to patching. e isso inclui todas essas alternativas que estão It empowers posicionadas aqui. security practitioners to proactively mitigate risks. Os profissionais, eles, de uma forma proativa, eles podem mitigar os riscos. And promoting early action to prevent any disturbance to operations. De qualquer forma, se vier algum distúrbio às operações, eles podem prevenir esses problemas. It also enables collaboration between stakeholders in OT and IT with Ele a também case management provê capability uma colaboração entre TI e TO. And lastly, it comes with out-of-the-box compliance capabilities to expedite Vem com compliance audit by habilidades reducing human fora effort. da caixa, ou seja, com essas habilidades de compliance And that's que for chamamos NIST, de out of the NERC, box, ou fora da caixa, e and that's for NIST, NERC, IEC, and IEC 62443. 64443, o NIST, a AIST, que estão listados ali depois nos slides, vocês poderão ver. So how does it work? It's very E como simple. que isso funciona? Funciona de uma forma bastante simples. It collects data from the environment. Ele coleta dados do ambiente, It enriches that data with operational context. enriquece os dados com contexto operacional, não apenas enriquece, como também faz análise desses dados. Data to multiple stakeholders through E dashboards. distribui, ele entrega os dados para esses múltiplos stakeholders de forma ampla. The platform includes 2 main components, as we mentioned. A plataforma ela inclui 2 componentes principais. Manager, where all the data is Os dados centralized, and then são the second centralizados naquele local that e communicate with the network for a scalable data há collection. uma comunicação com a rede para que os dados sejam escaláveis. So RAM Square creates a complete and accurate RAM Square, your existing ele technology stack provê uma solução holística, escalável orchestrating data from cross-domain sources. para esse gerenciamento de riscos e também vem Data collected with online monitoring of the network, both through a safe active query and a passive network monitoring. This is dá para se fazer um monitoramento bastante proativo e isso reforça information from integrations with your security systems like IDS, a firewall. Podemos fazer uma consulta ativa segura, podemos também fazer uma colaboração com o firewall. Then we stream that data from the edge devices to the Fazemos um stream desses dados para um dispositivo onde vai fazer uma correlação which is Otorio's threat intelligence. Com a TO e a Otorio's Intelligence. Os ativos são checados, são verificados para as vulnerabilidades conhecidas.
The platform monitors the data to A identify plataforma, vulnerabilities, assess the ele security. monitora, a plataforma, na verdade, ela monitora os dados para checar se ainda há algumas vulnerabilidades. Ramsquare, the platform monitors the data to identify vulnerabilities, Como eu assess the falei, a security, plataforma, ela monitora se há vulnerabilidades nos dados. and as a result, E como Ramsquare provides resultado, a single source of truth regarding vem inventory uma, and risk in the como a gente OT chama de environment. single source of truth, ou seja, vem uma fonte individual de dados seguros. É isso que a Ramsquare fornece. These are all deliverable, by the way, within the São Ramsquare todos dashboards, reports, entregáveis através do for painel da streamlining and Ramsquare boosting customer flows. para facilitar o fluxo para os clientes, consumidores finais. Here is a bit of the architecture and deployment of Ramsquare. Aqui nós mostramos uma implantação da arquitetura centralizada de uma forma básica. The deployment of Ramsquare is scalable and flexible to your A network. implantação do Ramsquare, ela é escalável e ela é flexível, também se adapta à sua rede. The platform to get access to separated VLANs, Faz com que a plataforma tenha acesso a VLANs separadas, maintaining central visibility. de forma a que haja uma visibilidade centralizada, porém também de forma separada. Each edge device can manage a different set of integration plugins. Cada device, It's tailored to your ele specific. gerenciona cada plugin. So this is less noise, more context. Aqui vemos menos ruído e mais contexto. One of the capabilities our customers really appreciate is Uma Ramsquare's das habilidades do Ramsquare é essa reduce capacidade noise and alert fatigue. que reduz o ruído e traz mais, além de mais contexto, mais alarme, mais aware, ou seja, mais um alerta daquilo que está acontecendo. The noise reduction funnel based on a customer use case. Esse menos ruído é baseado no user case, ou seja, do cliente. So Ramsquare will process a large amount of raw events from all integrated systems. A Ramsquare, ela fornece muitos eventos brutos. E esses eventos, and the central manager used by the platform's engines for further analysis. esses eventos eles estão dentro dessa gestão de análise. Out of these indicators, Existe only what controle matters básico de segurança e is turned into alerts which are visible to the users in Ramsquare. ele se transforma ou ele gera alguns alertas que acaba sendo visível para os usuários de uma forma bastante facilitada. Then Ramsquare's insights act as the analyst in a box, automatically Ele faz uma análise in the box, ou seja, a risk scenario, onde indica um cenário de risco. But more complete and contextualized issues. E aí pode ser analisado de uma forma mais contextualizada todas as questões que estão ainda problemáticas. From 27,000 events, let's say, to 29 insights, this de 27 mil eventos, chegando até 29 insights, ou seja, faz com que esse trabalho de análise de dados de risco seja mais facilitado. Nós temos alguns estudos de casos, né, de clientes. Nós temos smart aeroportos, ou seja, aeroportos inteligentes. Temos também o setor de óleo e gás. Yep. And what Ramsquared is helping these, what we've helped these customers with, is, process a large amount of raw events and data. Nós processamos uma grande quantidade de eventos brutos, ou seja, através de dados. Into actionable security intelligence that enables. E tornamos isso dentro de uma inteligência segura e acessível.
So out of these, what we will help, out of the indicators, we only will show what matters to the customers. And E again, de todos os indicativos, nós mostramos, access de todos os indicadores, nós mostramos aqueles que são importantes ao cliente. So finally, we acknowledge there are multiple stakeholders, each with different Nós goals. também reconhecemos quem são os múltiplos stakeholders e fazemos a entrega a esses múltiplos to work stakeholders. with those different stakeholders. Trabalhamos com diversos stakeholders, So whether if it's a CISO or CIO, seja mechanic, CISO, CEO, in the plant, we can offer the ability to nós identify, oferecemos a capacidade prioritize, para and identificar, mitigate risk. priorizar e mitigar os riscos. Here's a quick look at the architecture again. Aqui nós temos uma imagem da arquitetura de forma rápida. As you can see with our edge devices, we can get down to plant floor or level 0 devices. A gente chega para devices de nível 0 até mesmo, de uma forma aberta, flexível e escalável. We can also pull in information, not just from the edge devices, but from Nós conseguimos integrations that you também have in your network. conseguimos informações da integração que há. And typically this would be E for tipicamente, Ortorio's sales, this para would be a Ortorios, next step as to how seria para Autório os próximos customers passos would learn seriam o more seguinte: about the product como é and que a gente trial the aprende mais sobre o produto e, importante dizer, como se testa melhor este produto. This is what is needed for us. It's a big chart, but this is the Nós technical temos uma tabela requirement. bastante grande aqui, mas esses são os recursos principais daquilo que nós de fato precisamos fazer ainda. And here is that extended as far as what is required from us technically. Tecnicamente, aqui nós vemos o que se exige da gente, ou seja, os requerimentos técnicos ainda que são necessários. And what here's that page continued again. A página continua. Is Aqui. a case study here for É um what we estudo were de able caso. to help Quando this nós with here. As you can see, ajudamos, there's the integrations right here aqui vocês that podem we're pulling perceber information from, as integrações ali representadas, in addition to the network itself. juntamente com a rede. And then from there, we're able to do an analysis on the vulnerabilities. E nós fizemos uma análise das vulnerabilidades, ou seja, descobrimos e analisamos The sites Os- and the plant. os sites e a própria planta. And now we can move into questions and answers. Agora, a gente pode passar para as perguntas e respostas, se vocês tiverem, podemos fazer uma sessão. Agora sim. Yes. Pessoal, Can you hear alguém me? tem uma pergunta? Yes. Aí, Can you hear me, Pasquale? Yes. Você tem? Espera só um pouquinho. Deixa eu só levar o microfone, senão ele não consegue ouvir. Eu sou da indústria financeira e eu vi que as I empresas come citadas from ali the são só exemplos, mas financial são mais sector, empresas com and grande I parte de see ativos. that the companies have a lot of assets, the ones that you Uma presented. empresa do setor financeiro que trabalha mais com For a- hosting provider, com ativos de terceiros, com muito mais SaaS, como que a solução pode ajudar? The answer is yes. A We resposta have é sim. Nós Ramsquare temos and Spot. a Ramsquare e a Spot, Assessments pode sim ajudar essas empresas financeiras for those different sites, but also for their para customer esses sites. sites, não apenas para os sites, mas também para os seus consumidores, para os seus clientes. Focusing on HMIs, PLCs, Focando em PLCs,
that you would be working HMIs, whether on com os your quais network vocês or for your estariam customers. trabalhando, seja tanto na sua rede, né, na rede da própria empresa, quanto na rede dos clientes. Acho que a pergunta é se daria para você colocar na sua infraestrutura e monitorar os ativos de lá de fora, fazer via, é isso, né? Yes. So we do have that ability. It's something Nós that, temos essa capacidade, sim. something that our managed security our managed security partners are doing for their customers. Nossos right? parceiros de gestão de segurança, eles estão fazendo isso com os nossos parceiros, com os nossos clientes, ou seja, sim, And remote. a RAM Square e a Spot funcionam também de uma forma remota, certo? Helps with the remote access, but with the way that Tem our architecture is acesso designed, remoto, you're mas able a forma que a nossa arquitetura é projetada, many different aspects of, or excuse me, many different sites. muitos also sites diferentes ela pode ser colocada em diferentes sites information from many different third-party vendors and integrations as well. e pode haver integração também de terceirizados. Pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu estava olhando no site de vocês. Faz inglês já? Melhor? I was looking at your website just right now. I saw that you have partnership Eu vi with no seu Nozome site Networks. que você tem Is a partner parceria that we com are o working as Nozome well. So Networks. I'm É um parceiro understanding que nós that trabalhamos Ram também, Square is também connecting trabalhamos. with E parece the que a RAM Nozome Square to do all the I don't know está all the conectado com remediation and everything like that. para Is that fazer right? correção. Vocês também estão conectados para isso? É possível fazer correção? You Sim. mentioned Nozomi? Or what was the Yeah, technology that you mentioned, the partnership? I'm sorry, I missed. Qual que é a parceria? Eu não consegui entender o nome dessa empresa que você tem parceria. Nozome. Oh, Nozomi. Okay. Yes. Yes. So we have the ability to monitor. We can do. Let me rephrase. yes. We Nós temos a habilidade ou a capacidade we have the ability to monitor the span and Mirport traffic that Nozomi de can do. monitorar, por exemplo, Also tráfego work de with aeroportos. Nozomi, and a E nós, client com o that has Zoom, a Nozomi gente pode fazer. more information on the vulnerabilities that they find. Nós conseguimos mais informação das vulnerabilidades que o cliente está We actually tendo. partner really well with Nozomi, Armis, Clarity. Zoom, Clareza. All of those technologies Todas essas have tecnologias têm complementary fits for Otorio, and Otorio can actually help o Otório organizations with complementar that technology get more value e because nós conseguimos mais active queries valor porque ativamente, de uma forma proativa, nós podemos questionar o que é importante. Eu não tenho mais pergunta. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu só quero fazer um comentário que eu acho que é muito interessante. E a gente tem trabalhado com a Nozomi agora, fazendo alguns testes, fazendo algumas parcerias com eles também. E essa plataforma, a gente tem uma ideia de colocar isso também centralizado na Tivit como um MSP e a gente conseguir prestar esse serviço. Mas ainda estamos aqui no início dessa cadeia. Eu acho que depois a gente faz uma apresentação para vocês dessa solução, para a CEMIG, que está aqui também. Aí depois a gente marca com vocês para apresentar e trazer eles para fazer com um pouco mais de detalhe. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou apresentar a próxima empresa. Pasquale, thank you very much for your time, helpful presentation. Thank you. Thank you. Thank you to everyone. Appreciate it. Obrigada a todos. Obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou convidar o Rob Thatcher, from Cycognito, da Cycognito, falando em inglês já, da Cycognito. É uma plataforma de gerência de risco de uma forma bem diferente. Ainda precisa conectar o próximo. Tá. Vou só esperar um pouquinho. Então, vou apresentar aqui o Rob Thatcher, da Cycognito, uma plataforma de gestão de risco bem legal, principalmente para ver a proteção da superfície de ataque. Eu conheci essa plataforma já e achei bem bacana. Bom, Rob, com você. Cycognito
when offense becomes your best defense. Sabe quando a ofensa ou o ataque se torna sua melhor defesa? Challenges that it solves for our customers. E a gente soluciona esses desafios para os nossos clientes dessa maneira que eu mostrei. Key. Por que a tecnologia é fundamental? Se a gente olhar aqui, Where attackers are coming from, you can see in the Verizon report, quando os ataques vêm, of attacks came from the external. a gente vê que os ataques vêm do externo 70% is their e estimation of outside breaches. a estimativa de ataques externos ela é bastante elevada, como é visto ali no slide. External attack surface management is what Cycognito A is gestão focused on. de superfície de ataque externo This is where your internet-facing assets of your organization. So it's é not your quando network, a gente consegue, por it's exemplo, your quando se business, it's consegue your organization. acesso à sua organização. Não estamos falando do network, mas a gente está falando da organização em si. Why is external Quando o key? externo é fundamental. Por que que o externo é fundamental? A gente está olhando os números ali, porque a maioria das coisas, né, quer dizer, quem está por trás da violação de dados? 70% das violações vêm de outsiders, vêm do externo. Ou seja, os ataques externos são, de fato, muito maiores do que os internos. E se vocês olharem os desafios fundamentais que uma corporação tem, Most breaches, as we just alluded to, happen from unknown assets. a maioria da violação de dados vem de ativos desconhecidos e muitas dessas empresas, elas têm departamentos de TI completamente difíceis, complexos, complicados. Responsible for where they're connected to the internet is a big challenge. E The second challenge o is how segundo frequently and how much of that attack surface do you difícil test. é quanto desses ataques externos atacam os seus testes, por exemplo, porque testa-se menos do que 50% Will test daquela 50% superfície de ataques hoje em dia. That's at best, they will test 50% of their attack surface. Nós At testa-se maybe they 50% do that once a né? year. Isso é feito o quê? Uma vez por ano, geralmente, ou seja, não é completo o suficiente. Okay, let's try that. Modern technology. Sobre tecnologia, Most customers will not test more than a 50% maioria of the dos attack nossos surface they know. clientes não testam, ou Typically, seja, they know testam menos de only 50% daquela superfície de ataque Actually, conhecida. most Né? customers are only regularly testing 30% of their attack surface. Geralmente eles testam apenas Assets connected to the 30% internet only test dos 30%. ativos que são conectados a eles, ou seja, é muito pouco. No customer wants another platform to give them more issues. E os clientes nunca querem outra plataforma para trazer problemas para eles. Eles falam assim, eu quero a minha solução solucionando tudo. Mas não é. Na verdade, tem muitas questões críticas, né? E a gente faz impacto de risco, percebendo que é importante reconhecer os riscos que se tem e acaba tendo muito impacto ali internamente mesmo, com a própria plataforma. Quais são os benefícios-chave do nosso produto, da Cycognito? Fornecer a visibilidade de risco da superfície de ataque completamente e continuamente. Fazer isso de uma forma periódica. Claro que os riscos aumentam cada vez mais que mais ativos são conectados à plataforma da organização. E a sua organização, quão confortável você fica quando um comprador, quando um cliente acessa você, ou seja, tem que saber que isso vem de uma forma confortável, porque nós queremos reduzir o risco externo cada vez mais com o tempo.
security teams have a challenge focusing on a few critical times de security gaps. segurança, eles têm sempre muitos desafios Do a de reconnaissance of seus your attack adversários. and they look for what we call in Psychognito the path of least resistance. Na verdade, na Psychognito, a gente ataca, como eu já falei. Veja que os times de segurança, eles têm que sempre se focar naquelas lacunas de segurança que ainda são críticas, mas sempre pensando no que os adversários, no que a concorrência está buscando. E vamos olhar aqui como a plataforma Psychognito de fato funciona. Primeiro, a gente começa com nenhuma informação do cliente. Porque quem te ataca não pede o seu endereço de IP nem nada, não é? A primeira coisa, o processo começa com uma organização, melhor dizendo, um mapeamento da organização para se descobrir os ativos. E a gente vai primeiro iniciar descobrindo qual que é a estrutura do seu negócio, da sua empresa. E a gente analisa o contexto de todas essas informações. E nós descobrimos quais são os ativos que determinam, ou seja, aquela operação. Que tipo de serviços estão rodando na plataforma? Quais são, onde eles estão localizados? Quais são as informações que tem ali? Quer dizer, quais são os ativos de fato importantes? E a gente, às vezes, acaba descobrindo uns 30% a mais de ativos dos quais a empresa pensava que tinha, ou seja, através dessa análise. E nós fornecemos essas informações de forma que você possa validar. E nós testamos e escalamos completamente cada ativo. Lembrando que a maioria dos clientes testam muito pouco os seus ativos. E a gente testa com muito mais frequência e percebe muitas gaps ali de segurança. Porque eles testam pouco. Nós também testamos para segurança de hardware, questões de hardware. Aí fazemos testes autenticados, ativos, priorizando riscos, identificando as gaps mais uma vez para poder fazer reparos imediatos, reduzindo aí a maioria dos riscos. Aí nós chegamos num ponto onde perguntamos quão confidentes estamos, né, com essas questões dos riscos que ainda se apresentam. Às vezes não estamos tão confidentes, aí precisamos estar mais. E a última parte seria, na plataforma, nós retestamos aquela questão que pode permanecer, ou seja, retestamos para confirmar que aquele risco foi corrigido, enfim. Quer dizer, se você pensar nos desafios que mencionamos no início, ou seja, não teve nenhum input. Né? Lembra que a gente começou com nenhum input do cliente e a gente vai descobrindo as questões ao longo do processo, testando, retestando, percebendo, ou seja, que há ativos ali que não foram testados suficientemente. Fazemos aí integrações aí com outros serviços.
So you can pull the data out into your trade APIs. platform. So this graphic is to Este represent gráfico the impact you can see, hopefully, and start to representa o think through or impacto help think through que where você currently you tem are with ao visualization. fazer, a gente chama de prontidão, né, da gestão de superfície interna, perdão, a superfície How externa de much ataque. your organization Quanto a sua organização, quanto à rede da sua organização, enfim, most customers sit between the 50 and 74%. os nossos clientes ficam entre 50% a 74%, né? A visibilidade dos ativos e da organização. Nós fazemos uma comparação. Normally about 50 to 26%. Geralmente vai de 50 a And then the second row down is how much of those assets that you do know do you test? E quanto daqueles ativos que você tem conhecimento, você de fato testa, e testa de uma forma com bastante cobertura, ou seja. Platform does a full discovery, E aí full test, a plataforma vai fazer toda a testagem, uma testagem em full, either monthly, para ter toda uma descoberta que seja mensal, ou pode ser semanal até, bimestral, depende. E aí tem uma capacidade de detectar o ativo ali e elaborar as informações para poder corrigir aquele risco. Antes da gente passar para as perguntas, nós temos alguns resultados aqui de clientes, alguns números, alguns setores. Esses clientes, antes de chegarem a Secognito, eles tinham problemas de visibilidade e agora temos ali resultados de visibilidade aumentada, priorização dos riscos críticos, ou seja, 2,4 a mais de visibilidade, né, aumentada. By ESG reports, 69% of breaches occur on unknown assets. Eu sempre digo, e descobrimos que 69%, nesse caso aqui, 69% das violações de dados vieram através de ativos desconhecidos. E o que acaba reduzindo um pouco os riscos. Mas quando muitas vezes num caso ali tinha 740 ativos que foram analisados, sendo que o cliente nem sabia. 740 mil ativos. Nós descobrimos mais de 200 questões. Como eu disse antes, as pessoas às vezes testam uma vez por ano, elas nem têm conhecimento de todos aqueles ativos. É importante que se priorize os riscos críticos. 45 de 92 mil questões por ano. Eram coisas significativas que acabavam representando, de fato, o que estava colocando a organização em risco. A questão da correção, né, da remediação acelerada, através da Secognito, é algo que aumentou, veja, 88%. O que se fazia, o que demorava 36 semanas foi reduzido a 4 semanas, ou seja, uma correção extremamente acelerada. E muitos dos... Lembrando que a Secognito, ela prioriza os clientes e
we do a full outside discovery of an attack A gente surface faz uma descoberta externa No impact completa, né, de riscos externos That's what an completos, attacker does. e An de attacker forma doesn't ask que any information from you. atacamos aquilo de uma forma, aquilo que vem de externo, não causando nenhum problema, ou seja, dentro da organização, muitas vezes a organização não está testando suficientemente e nós priorizamos as questões problemáticas, mitigando aqueles riscos, atacando de uma forma prioritária, medindo o desempenho, a performance, através de diversos testes. E eu termino aqui agradecendo pelo tempo que me escutaram e estou pronto para as perguntas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é uma solução que ele faz uma busca da exposição da superfície de ataque externa só com palavra. Ele não precisa passar nenhuma informação para eles. E eu achei isso uma das coisas mais interessantes dessa solução. Porque você pode passar uma palavra, por exemplo, CEMIG, Brasil Prev, alguma coisa dessa informação, e eles vão procurar tudo. Eles têm uma inteligência por trás que faz toda refinamento, porque algumas empresas têm nomes que são muito comuns, e às vezes é um verbo, que nem Vivo. Vivo é uma palavra, e eles conseguem identificar o que é realmente da Vivo, por exemplo. Eu acho isso muito bacana quando olha para o nosso portfólio de TVM, ele encaixa certinho onde a gente não tem, porque a gente tem todo o scan de vulnerabilidade, que a gente consegue identificar milhares de vulnerabilidades, mas aqui ele olha para o lado de fora para dentro nessa solução. Acho que essa é uma solução que a gente tem trabalhado mais próximo de todas que a gente apresentou até agora, e ela é muito bacana. Eu acho que a gente deveria depois olhar com mais carinho, principalmente quem está com muita coisa externa, quem tem plataforma lá, aplicativo lá fora, que está para o mercado, que tem transação, eu acho que que se encaixa muito bem. Eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta. Alguém tem? Quer comentar? Bom, pessoal, então eu vou agradecer. Robbie, thank you so much. Nobody has questions. Explain a little bit more about the solution. Pessoal, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Pessoal. Obrigado. A participação de vocês, por estarem aqui hoje. Obrigado por assistirem. Essas soluções são bem diferentes do que a gente tem acostumado. Eu achei que é bem bacana. É por isso que eu tenho trabalhado muito próximo da Vanessa, que faz a ponte junto com a IBI, com o pessoal da IBI. Também quero reforçar o que a Van comentou no começo sobre sobre o Tivit Labs, que a gente tem toda essa estrutura para vocês à disposição para fazer discovery, e a gente coloca também o nosso time de segurança, se for necessário, fazer POC, demonstração, ajudar no momento de crise. Estamos aqui para ajudar vocês. E, de novo, agradecer aí pela presença. Obrigado, Van, obrigado, Ju. Muito legal. A IBI, se vocês quiserem falar alguma, estou aqui à disposição.